Então, pessoal, olha só. Hoje nós vamos falar aqui, ó, da teoria ácido-base moderna e ácidos e bases orgânicos, tá? Então, o que que acontece? A gente tem, lá no primeiro ano do ensino médio, uma visão de arrênios que eles nos dá de ácido-base. Ele fala que todo ácido ou base de arrênios. O que que é um ácido para arrênios? Toda substância que consegue se dissociar, gerando pelo menos um cátion H+. E o que que é uma base de arrênios? Então, uma base de arrênios é toda substância que consegue se ionizar ou sofrer ionização, gerando pelo menos uma hidroxila, que é o ânion OH-. Só que essa teoria, agora para nós, aí vocês do terceiro ano, ela já está um pouco defasada. Por quê? Porque ela não consegue explicar o comportamento de substâncias ácidas e básicas além do meio aquoso. Ou seja, ela só explica o que é um ácido ou uma base, eu só conseguiria descrever ou identificar um ácido ou uma base se essa substância estivesse dissolvida em água. Por quê? Porque para ele se ionizar ou dissociar gerando um cátion H+, ou a hidroxila OH-, ele teria que estar sofrendo uma ionização ou uma dissociação. Então a gente tem duas teorias modernas, tá? A primeira teoria é a de Brownster e Lowry, e a segunda teoria é a teoria de Lewis. O que que acontece? Na teoria de Brownster e Lowry, o que que ele fala? De acordo com essa teoria, ácido é uma substância capaz de doar prótons. Então já mudou a teoria de Arrhenius. Segundo Arrhenius, ácido era toda substância capaz de se dissociar, gerando pelo menos um cátion H+. Então isso ficava restrito também ao observar toda substância que tivesse um hidrogênio a analisar para ver se seria um ácido. Então aqui para Brewster e Lewis, ácido é uma substância capaz de doar prótons e base é uma substância receptora de prótons. O que seria isso na prática? Deixa eu dar uma aumentadinha um pouco aqui. O que seria isso na prática? Quando a gente vai ter essa dissociação iônica, ele fala que ácido é aquela substância capaz de doar prótons. O que é prótons? Pode até dar dando um tilt na cabeça de vocês, porque a gente só fala que um átomo consegue ganhar ou perder elétrons. Já nessa teoria, a gente fala que ela é uma espécie doadora de prótons. Por que doadoras de prótons? Isso não modifica muita coisa, não, porque olha só, toda vez que um ácido vai sofrer a dissociação, ele vai gerar um cátion, que é o hidrogênio. Esse hidrogênio, ele fica positivo devido à deficiência de elétrons, por ser um íon. Ou seja, ele passa a ter o quê? Excesso de prótons. Então, por isso que a gente fala que ela é uma espécie capaz de doar prótons. Olha nessa reação de dissociação. O que acontece aqui? Com a quebra do HCl, então, suponhamos que eu não saiba que ele é um ácido. O que vai acontecer? O hidrogênio vai ser carregado para o lado da água. Então, a água vai receber um elétron aqui, ó, um próton a mais, e vai ficar aqui o quê? Com a deficiência de elétrons. Então, para se tornar uma substância estável, o que a gente chama de íon hidroxônio, tá? Toda vez que eu tenho essa perda desse átomo de hidrogênio unindo com a água, ele forma um H3O-, formando o íon hidroxônio. Quem doou esse próton é considerado o meu ácido. Quem recebeu é considerada a minha base. Aqui na parte de baixo já acontece o contrário. Quem está doando aqui, ó, já é a água. O hidrogênio da água que já está passando para amônia, formando o íon amônio mais uma hidroxila.
Esse excesso de hidroxilas caracteriza também uma base. Então, o que eu vou observar na teoria de Brewster e Lowry? Toda vez que o átomo, toda vez que a substância doar um próton, ou seja, doar um átomo de hidrogênio e formar um ânion, tá? Ele vai ser considerado um ácido. Toda vez que essa substância doar um próton e formar uma hidroxila solta na substância, ela será considerada uma base, tá? Então, olha só, quem recebeu é considerada base. Quem doou é considerado o ácido, segundo a teoria de Brewster e Lowry. Uma coisa que eu gostaria que vocês observassem é o seguinte: por que essa teoria é um pouco mais ampla? Observa aqui que a água está participando das duas reações, só que com funções diferentes. Na primeira reação, ela é considerada uma base, porque ela está recebendo esse próton. Na segunda reação, a água já está doando esse próton. Então, ela já se comporta como um ácido. Então, a gente fala que a água é uma substância anfótera. O que é uma substância anfótera? Que ela é capaz de se comportar em um meio tanto quanto ácido, tanto quanto básico, tá? Ela carrega essas duas características. Olha só, no exemplo da letra C, o hidrogênio do HCl se uniu com a amônia e vou formar o quê? O ânion amônio e formando um ânion cloreto, ok? Então, se essa substância que foi a doadora do átomo de hidrogênio ou a doadora de prótons, ela é considerada ácido. Já no caso de baixo aqui, ó, olha que interessante, por que a teoria de Arrhenius não abrange esse tipo de reação? Por que ela deixa falhas? Nesse caso, pela teoria de Arrhenius, eu falaria o seguinte: HCl é um ácido e HNO2 também é um ácido. Só que quando os dois reagem, o que acontece? O HNO2, por ser menos reativo, o que vai acontecer com ele aqui, ó? Ele vai receber um hidrogênio do HCl. Como que eu vou prever isso aqui? Então, eu vou prever isso aqui dentro dos pares elétron atraentes e elétron repelentes. Então, existem moléculas que atraem os elétrons e tem outras que repelem esses elétrons. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como funciona aqui. Então, nessa reação, o HNO2 já se comporta como uma base, porque ele recebeu um hidrogênio a mais. Como que eu consigo identificar isso? Só vocês observarem o produto da minha reação. Quem que ganhou e quem que perdeu. Até aqui, tudo bem, terceiro ano? Sim. Então, sim. Tranquilo, né? Beleza. Olha só, então aqui é o caráter da água, reagindo duas moléculas de água, a gente vê que ela tem um caráter anfótero. Por quê? Ela vai gerar um íon hidroxônio e vai gerar também uma hidroxila, tá? Então ela tem um caráter, essa aqui por doar tem caráter ácido e essa aqui por receber vai ter caráter básico, tá? O que acontece? Dentro da teoria, a gente consegue determinar o par ácido-base conjugado. Por quê? Existem reações que são reversíveis. O que é uma reação reversível? Aquela tanto que se processa no sentido direto da reação, quanto no sentido inverso. O que é um par ácido-base? Se no sentido direto da reação, olha aqui, ó, esse é o sentido direto da reação. No meu sentido direto da reação, o que aconteceu? Esse hidrogênio saiu do HCN e se instaurou na água, formando o íon H3O. Então, o que acontece? A água vai ter um caráter básico. Quem que é o ácido conjugado dessa base?
na reação no sentido contrário. Aí eu vou observar a reação no sentido contrário. Por quê? Base não é aquela substância que é capaz de receber prótons. Olha só, se fosse na reação agora processando da direita para a esquerda, aqui eu tenho excesso de prótons. Então, essa já vai ser uma substância doadora de prótons. Então, isso é o caráter ácido-base conjugado. Então, eu tenho que observar o sentido direto da reação, tanto quanto o sentido inverso. Olha só, a água aqui nesse caso já se comporta como um ácido. Por quê? Ela foi doadora de prótons, doou um hidrogênio para formar o íon hidroxônio. Amônio, desculpa. E a base conjugada, olha só, aqui ela já é uma substância receptora de prótons, porque ela está com deficiência de elétrons aqui e ela pode receber um elemento para se processar no sentido inverso. A mesma coisa acontece na letra C. O HCN doou um dos hidrogênios para formar a base, né, da amônia, e a amônia é uma substância básica porque receptora de prótons. No sentido inverso da reação, o que acontece? Também se inverte essa situação. Onde eu tenho deficiência de prótons, ela vai ser uma base, que ela está suscetível a receber prótons, tá? Então, isso é que é o caráter ácido-base conjugado. Ele explica bonitinho aqui. Então, o HCN e o CN, o íon amônio e a amônia, o hidroxônio e a água, são pares conjugados ácido-base. Esse doador, esse aqui receptor. Quem recebe, base. Quem doa, ácido. Da mesma forma que agora, quem recebe é a base, quem doa é ácido. Quem pode doar é ácido, quem recebe é básico. Então, a neutralização, segundo essa teoria, ela se abastece na transferência de prótons de um ácido para uma base. Então, toda vez que eu tenho uma neutralização, o que eu chamo de uma reação de neutralização? Quando eu vou unir um ácido e uma base. A união dessas duas substâncias tende a gerar o quê? Sempre um sal, tá? Então, nessa teoria aqui, a neutralização também vai acontecer através da transferência de prótons de um ácido para uma base. Transferiu os átomos de um ácido para uma base, vai acontecer a reação de neutralização. O que acontece aqui mais? A gente tem 4 tipos de ácidos. Os protogênicos, que é aqueles que são capazes de doar prótons. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção aqui, ó, que aqui a gente já começa a trabalhar com substâncias orgânicas. Ó. Eu tenho 3 substâncias orgânicas aqui dentro do nosso meio aqui na explicação. Vocês conseguem identificar o grupo funcional dessas substâncias? Só por essa fórmula aqui? Eu, particularmente, não. E se eu desse uma ajuda fazendo assim, ó, H3C, desmembrando a molécula, colocasse H3C, colocasse um carbono aqui, tá vendo que eu estou só seguindo essa ordem aqui, pessoal? Como eu tenho 2 oxigênios, o que acontece? O carbono, por lei, ele tem que fazer 4 ligações. Então, se ele tem que fazer 4 ligações, está faltando para ele aqui ainda 3. Se eu coloco um oxigênio aqui, fazendo uma dupla ligação, porque ele está na família 6A, ele tem que fazer 2. Coloco outro oxigênio aqui, e para completar a última ligação dele, eu coloco o hidrogênio.
Agora, por aqui, vocês já são capazes de identificar qual grupo funcional é esse aqui, ó. C, dupla O, OH. Ainda não? Mas eu não sou burra. Vou ter que fazer uma revisão de orgânica pesada com vocês. Vocês vão precisar disso Vai aí. mesmo. Então, olha só, essa C dupla OH caracteriza um ácido carboxílico. Então, essas duas substâncias aqui, ó, são ácidos carboxílicos, de acordo com o nosso grupo funcional. E esse grupo funcional aqui que tem o OH, vocês conseguem identificar? Se tem o OH liberado aqui no finalzinho da molécula, ela é considerada um álcool. Então, aqui eu tenho substâncias inorgânicas, Base? um álcool. Aqui ela já é orgânica, tá, Ana? Por isso que a gente trabalha essa hidroxila aqui, ó. Aqui também tem hidroxila, aqui também tem hidroxila, só que elas estão dispostas de forma diferente. Então, essas duas aqui são ácidos carboxílicos, por se tratar de substâncias orgânicas, que são compostos formados por cadeias carbônicas, tá? E aqui já é característico de um álcool. E aqui são compostos inorgânicos. Então, esses são os ácidos que a gente chama de protogênicos, que é aqueles que possuem a capacidade de doar prótons. Ou os básicos que a gente chama de protofílicos, aqueles que são capazes de receber prótons. Já entra aqui também um grupo funcional, ó, as aminas. As aminas, só para refrescar a memória de vocês, pessoal, aminas são substâncias orgânicas derivadas da amônia, do NH3, tá? Então, por que esse NH3? Deixa eu tentar colocar aqui. Tá aparecendo meu quadro aí? Ou só apresentação mesmo? Em terceiro. Meu quadro Tá apareceu. aparecendo. Hã? Tá aparecendo. Você não tá aparecendo, não. Não, Mas tá aparecendo o quadro aí só. o quadro apareceu. Então, Sim. ótimo. Então, olha só. O que acontece aqui? Para refrescar a memória, o que é uma amônia? Uma amônia. Eu não tô vendo quadro, não. O meu tá só na página do livro mesmo. Pra mim também não, pra mim tá a parte da apostila, tudo riscado. Ah, então peraí. Deixa eu entender o que aconteceu aqui. Que eu vou ficar. Tá. Essa tela aqui que eu quero compartilhar. Olha se deu certo agora. Deu. Agora beleza, né? Então, o que é uma amina? Só para refrescar para vocês. Então, isso aqui é uma amônia, tá? Amônia é uma substância inorgânica formada pelo NH3. As aminas, o que eu acabei de falar? Compostos orgânicos são aqueles que são formados por cadeias carbônicas, certo? A amina, ela é formada pela substituição dos hidrogênios da amônia por cadeias carbônicas. Então, por exemplo, no lugar de um hidrogênio, eu vou colocar o CH3. No lugar do outro, eu posso colocar um CH2, 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 CH3 infinitamente. Então, eu vou dar só pequenos exemplos aqui para vocês entenderem o que é a amina. Aqui é um composto inorgânico, amônia. Aqui já é um composto orgânico, tá? Que é uma amina. O que é a amina? Ela é derivada da substituição dos hidrogênios da amônia por grupos carbonila, tá? Por carbonos, grupos que contenham carbonos. Então, posso colocar aqui o CH2, depois aqui mais um CH3 e formar N cadeias com isso aqui. Ou posso colocar aqui também um CH3 do lado aqui
tá? E deixar somente um hidrogênio. Ou posso substituir os 3 hidrogênios por cadeias carbônicas. Quando eu tenho a substituição somente de um hidrogênio, eu chamo de uma amina primária. Por que ela é primária? Porque eu substituí apenas um hidrogênio por um grupo carbonila. Se eu tiver a substituição de 2 hidrogênios por 2 grupos carbonila, eu já chamo de uma amina secundária, tá? Porque substituiu os 2 hidrogênios por grupos carbonila. Se eu substituir as 3, aí eu já tenho uma amina terciária, tá ok? E as aminas, a gente recebe o nome para elas da seguinte forma. Toda reação orgânica, todo grupo funcional aqui orgânico, ele recebe um nome de acordo com o seu prefixo. Então, quando tem um carbono, é met. Quando tem 2, é et. Quando tem 3, é prop. Quando tem 4, é but. Então, como eu tenho um carbono somente aqui, eu dou o nome para ele, que é o prop, o prefixo prop, e olho as ligações entre os carbonos. Se são ligação simples, eu vou usar o infixo an, e vou terminar com o nome do grupo funcional. Como é uma amina, aí eu coloco amina. Então, o nome desse bichinho ficaria propanamina. Ok? Então, só para a gente revisar aqui o que é uma amina. Então, aminas primárias, aminas secundárias e aminas terciárias. O nome delas, propanamina, como são 2 aqui, ó, metiletilamina. Então, é assim que eu vou dando nome sucessivamente. Se fossem 3, que o prefixo é prop, seria... Se fossem 4, por exemplo, que o prefixo é but, seria butanamina. Se fossem 5, que o prefixo é pent, pentanamina, e assim por diante. Beleza? Então, voltando aqui na teoria, esses são os substâncias básicas ou protofílicos, que são capazes de receber prótons. Então, se eles são capazes de receber prótons, eles têm caráter básicos. E a gente tem os anfipróticos, que são os capazes tanto de doar como de receber, que é o caso da água e dos álcoois. Tá? A água como um composto inorgânico e o álcool como um composto orgânico. E os apróticos são aqueles incapazes de fixadores de prótons, ou seja, eles não vão reagir nem como ácido, nem como base. Então, essa é a teoria de Brewster e Lewis. Na teoria de Lewis, ela já abrange um pouco mais essa teoria ácido-base. Que na teoria de Lewis, como Lewis, vocês lembram de fórmula de Lewis, que ele explica tudo pelo compartilhamento de elétrons? Então, aqui essa teoria de Lewis ela é chamada de teoria eletrônica dos ácidos bases. Por quê? Ele fala que ácidos são substâncias aceptoras de pares eletrônicos em uma ligação coordenada. O que é uma ligação coordenada? Uma ligação coordenada, vamos dar o exemplo da amônia aqui, ó. Já está até aqui no quadro aqui. A gente sabe que o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. Então, está representado aqui, ó, 1, 2, 3. As 3 ligações dele e os 2 elétrons sobrando aqui. Tem uma nuvem, tem um par de elétrons não ligantes na molécula, apesar dela já se encontrar estável, porque ela já tem os 8, ela já tem o seu octeto preenchido, certo? O que é uma ligação coordenada? Toda substância que está fazendo uma ligação química já está estável e tem um par de elétrons não ligantes, ela pode se unir a um outro elemento para formar uma ligação coordenada. É por isso que entra aqui o hidrogênio, e aí torna ela uma substância básica,
tá? Isso aqui é uma ligação coordenada, pessoal. Então, voltando à teoria dele aqui. Então, ácidos são substâncias aceptoras de pares eletrônicos em uma ligação coordenada. E bases são substâncias doadoras de pares eletrônicos em uma ligação coordenada. Se você for raciocinar um pouquinho, ela é o inverso da teoria de Brewster e Lewis. Brewster fala que ácido doa prótons. Lewis já fala que os ácidos são aceptores de pares eletrônicos. Por que isso? Esse HCl ele é considerado um ácido porque eu tenho elétrons não ligantes aqui no núcleo do cloro. Então, ele é propenso a receber mais uma ligação. Então, por isso, ela é uma substância aceptora de pares eletrônicos. Da mesma forma, aparece a teoria aqui, ó, do boro. Observa que essa teoria de Lewis, ela só vai acontecer com moléculas estáveis e que já tem o seu octeto completo. Olha aqui o BF3. O BF3, apesar do boro fazer só 3 ligações e ficar estável com 6 elétrons, ele é considerado um ácido porque ele conseguiu ainda fazer a união, uma ligação, ou seja, ele recebeu um par eletrônico para formar uma nova substância. Por isso ele é considerado um ácido através de Lewis. Olha o hidrogênio sozinho aqui, ó, quando se trata de íons. Quando a gente trabalha de íons, ela é uma substância aceptora de uma ligação. A base aqui, a amônia, também já estava estável. O íon, o hidrogênio solto, conseguiu se unir à ligação. Por isso, o hidrogênio aqui é uma substância aceptora de ligação. Ok? Então, por isso ele consegue ser considerado um ácido segundo a teoria de Lewis. Então, o que acontece? As bases de Lewis são nucleofílicas. O que é nucleofílicas? É aquela substância que doa um par de elétrons para formar a ligação química, tá? Então, quem estiver doando um par de elétrons, olha só, o caso do ácido aqui, ó, é ele que está doando um par de elétrons para fazer o quê? Para fazer esse íon, ele é considerado ácido. Olha o BF3 quando se liga aqui, ó, é ele que está doando elétrons na ligação que já era estável para formar um novo composto. Olha na base aqui embaixo, o hidrogênio sozinho. É ele que está doando um par de elétrons para fazer uma nova ligação. Então, o que é a substância nucleofílica? Aquela substância capaz de doar um par de elétrons para fazer uma ligação química coordenada, tá? Nesse exemplo aí. Existem substâncias, né, que ao menos um par de elétrons não compartilhado, que são essas substâncias, e ou podem ser ânions que sempre possuem pelo menos um par de elétrons não compartilhados, o que lhe permite compartilhar como doador. O que acontece? Aqui eu estou trabalhando com ânions, então o que permite eles serem doadores de pares de elétrons. Nesse caso aqui em cima, eu já tenho o meu octeto completo, porém, se a gente observar nas 3 ligações químicas, todas 3, tanto no nitrogênio vai sobrar um par de elétrons, na ligação da água, como o oxigênio é um átomo central, vai sobrar 2 pares de elétrons. No pH3 aqui, também vai sobrar um par de elétrons para fazer a ligação, tá? Então, ele tem que apresentar pelo menos um par de elétrons não compartilhado para ser considerada uma base de Lewis. Já os ácidos são substâncias carentes de elétrons, tá? Carentes de elétrons, consideradas eletrofílicas.
O que é uma substância eletrofílica? A substância eletrofílica, pessoal, é aquela reação em qual o eletrófilo substitui o outro grupo sempre por um próton, de preferência o hidrogênio. Então, quando eu ver uma dessas moléculas aqui, que tem um octeto completo, ou seja, um cátion, recebendo um par de elétrons de uma substância eletrofílica, aquela que doa, né, que substitui um grupo sempre pelo hidrogênio, ela vai ser considerada um ácido de Lewis. Ok? Até aí, ok, pessoal? Ok. Então, olha só. Aqui é só um desenho explicando que os ácidos, a teoria de Arrhenius abrange uma parte, a teoria de Brewster e Lewis abrange uma parte maior, e a de Lewis é a que abrange o maior conteúdo, uma das melhores explicações sobre ácidos e bases. Ácidos e bases orgânicos. Então, o que a gente vai trabalhar com ácidos e básicos orgânicos? Vocês vão ver muito aqui essas palavrinhas aqui, o Ka, que é a constante de acidez, tá? Quanto maior for o Ka, ou a constante de acidez, mais forte vai ser o ácido. Então, aqui a gente tem alguns exemplos que estão aqui, ó, em ordem decrescente de força, porque o Ka aqui é muito pequeno, ó. 10 elevado a menos 23, 10 elevado a menos 18, 10 elevado a menos 10, 10 elevado a menos 5. Quem tem o Ka maior? Os ácidos carboxílicos. Então, eles têm caráter ácido mais acentuado. Depois deles, os fenóis. Depois, o álcool, que tem caráter quase praticamente que neutro. E os alquinos verdadeiros. O que são esses alquinos verdadeiros? São ligações simples ligadas por carbono, tá? Que tem o caráter menos acentuado. Então, quanto maior o Ka, maior a constante de acidez, maior a força do ácido. O que acontece? Por que ele fala que o álcool são substâncias quase neutras, enquanto que os ácidos carboxílicos são ácidos fracos? O grupo OH é influenciado pela estrutura. O que a gente vai observar nessa estrutura? Dentro da estrutura de um átomo, a gente tem dois grupos. O grupo elétron atraente e o grupo elétron repelente. Quando ele for elétron atraente, maior vai ser a força desse ácido. Quando ele for um grupo elétron repelente, menor vai ser a força desse ácido. Então, o que eu vou observar? Observa que quando eu tenho halogênios, compostos nitrogenados, cianetos, ácidos carboxílicos, éteres e também compostos aromáticos, eles fazem parte do grupo elétron atraente. Qualquer um desses grupos que se aparecer unido a uma cadeia carbônica vai caracterizar uma força ácida maior. Ao passo que esses grupos aqui, ó, álcool, aminas, ésteres e outros compostos aqui, metilaminas, metil, etil, vão ter caráter elétron repelente. Então, vai ser menor a força desse ácido. Isso explica muito bem aqui, ó, diminuindo a acidez. Por quê? Nesse sentido, ela está diminuindo. Primeiro, a gente observa pelo Ka, né, pessoal? Então, quanto maior o Ka, então, quem tem maior Ka é essa substância aqui. Se ela tem maior o Ka, maior a constante de acidez. O que eu vou observar também? Olha aqui o grupo elétron atraente, que é do ânion cloro. Ele vai dar um caráter mais acentuado para essa substância, tá? Olha na parte de baixo aqui um outro exemplo, tá? O cloro, ele participa do grupo elétron atraente. Então, ele vai caracterizar a força ácida, além de ser um ácido carboxílico. Porém,
quanto mais distante esse grupo elétron atraente estiver do grupo funcional, vai ser menor a força desse ácido, tá? Então, aqui está caracterizando a diminuição da força dele. Por quê? O grupo elétron atraente nesse último elemento aqui, ó, nessa última substância, está mais distante do meu grupo funcional, que caracteriza esse composto ácido. Da mesma forma, vai acontecer com os grupos fenil. O que é o fenil? O fenil ele é composto por um anel aromático, um composto aromático. Essa rodinha bonitinha aí, que já expliquei para vocês como que funciona. Quanto maior é o caráter de aminas nesta substância, tá? Vai aumentar a força ácida. Então, quanto mais NO2 eu colocar aqui, maior vai ser a força desse ácido. A gente tem esse exemplo aqui, ó. Aqui não tem nenhum, é um ácido fraco. Aqui tem um, já é um pouco mais forte do que esse. Esse aqui tem 2, já é um pouco mais forte. Nesse caso aqui, que eu tenho 1, 2 e 3, ele é o ácido mais forte entre eles, tá? Por quê? Devido ao grupo elétron atraente em maior quantidade no benzeno, tá? Até aí tranquilo, pessoal? O que eu tenho que guardar? Mais ou menos. Tá tranquilo. Elétron atraente e elétron repelente. Quanto maior a acentuação do grupo elétron atraente mais próximo do grupo funcional, maior a força desse ácido. Se tiver um grupo elétron repelente, menor vai ser a força desse ácido. Beleza? Então, agora a gente vai falar do caráter básico dos compostos orgânicos. Bases orgânicas mais importantes são as aminas. Então, a gente já falou das aminas. Quem que é a amina na história? A amina são aqueles compostos derivados da amônia. Então, eles são os nossos principais, são as nossas principais substâncias com caráter ácido, com caráter básico. Desculpa. Então, olha só. O que ele fala aqui? As aminas não aromáticas, o que são aminas não aromáticas? Essas aqui, ó. Todas essas aqui são aminas não aromáticas. Por quê? Para ser aromática, ela tem que ter a presença do anel benzênico. Aqui já é aromática, aromática e aromática. Essas aqui são aminas não aromáticas. E aqui é a própria amônia, tá? Então, o que ele fala? As aminas não aromáticas têm um caráter mais acentuado do que a amônia. O contrário ocorre com as aminas aromáticas. Então, pela ocorrência aqui do Ka e do Kb, e se existe o Ka, que é a constante de acidez, vai existir o Kb, que é a minha constante de basicidade. Quanto maior a constante de basicidade, maior o caráter básico. Se a gente observar aqui, ó, quem tem maior caráter básico são essas aminas aqui, ó, concentradas aqui no meio, porque olha só, 10 a menos 4, 10 a menos 4, 10 a menos 4, as outras é 10 a menos 5, 10 a menos 5, 10 a menos 10, 10 a menos 9, e a mais fraquinha delas é essa aqui, ó, a 10 a menos 13. Por quê? Aí o que acontece? Lembra do grupo elétron repelente? Olha quem que aparece aqui no grupo elétron repelente. Aminas vão conter nitrogênio. Então, quanto maior esse número ali, diminui a constante de acidez dela aqui, tornando elas também bases mais fracas, menos acentuadas. Ok, pessoal? Tocando o bonde para frente. Por que elas ficam menos acentuadas? Olha só, a basicidade aumenta na série. Como que ela aumenta? À medida que eu acrescento
grupos carbonila. Por que eu estou observando esse grupo carbonila aqui? Porque ele é do grupo elétron repelente. Se ele é do grupo elétron repelente, ele diminui a acidez da substância, aumentando a sua basicidade, certo? A amônia já é uma substância básica. Eu colocando nela grupos elétron repelente, eu estou aumentando a força básica dessa amônia, tá? Então, o efeito elétron repelente provocado pela indução dos grupos metila, quem que é o grupo metila? Esse CH3 aí, ó. Aumenta a disponibilidade eletrônica do nitrogênio. Por que a disponibilidade eletrônica? Porque ele ainda tem um par de elétrons não ligantes disponível para receber uma ligação coordenada. E segundo Lewis, eles são consideradas bases. Então, bases, segundo Lewis, são aquelas substâncias doadoras de um par eletrônico. Então, apesar dele estar com o octeto completo, ainda tem um par eletrônico aqui. À medida que eu vou preenchendo isso aqui, eu vou aumentando a disponibilidade dele de fazer uma ligação coordenada com esse par de elétrons que está sobrando. Ok? Da mesma forma, acontece aqui embaixo, aqui, ó, a ordem decrescente de basicidade. Por que a ordem decrescente? Porque apresentam grupos elétron atraente. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui é um composto aromático. Lá na minha tabelinha aqui, ó, ele está na figura, né, no grupo elétron atraente. Se ele é elétron atraente, ele aumenta o caráter ácido da substância. Aumentando o caráter ácido, obviamente, o que vai acontecer com ele? Vai diminuir com o caráter básico. Então, basicamente, nessa teoria de Brewster e Lewis, pessoal, o que eu tenho que observar? A teoria de Brewster fala que é uma espécie doador, que o ácido é uma espécie doadora de prótons. E a base é uma substância receptora de prótons. Já Lewis já fala que os ácidos são substâncias aceptoras de pares eletrônicos em uma ligação coordenada. E bases são substâncias doadoras de pares eletrônicos. O que eu tenho que observar? Quanto maior for o meu grupo elétron atraente, maior a acidez. Quanto maior o grupo elétron repelente, maior a basicidade da substância, tá? Então, é isso aí que a gente tem para passar. Vamos fazer alguns exercícios aqui, só para a gente ter uma noçãozinha, que a gente tem uns 10 minutinhos ainda, para a gente fazer junto aqui, ó. Olha só, assinale a alternativa que corresponde a uma equação química em que a água se comporta como uma base. O que é uma base? Base é aquela substância receptora de hidrogênios. Então, na minha primeira reação aqui, a água está recebendo um hidrogênio? Na reação aqui, não. Eu estou vendo aqui que está acontecendo uma reação de neutralização. Na segunda reação, a água está recebendo um hidrogênio ou um próton? Também não, porque aqui ela está formando um sal mais uma base. Então, quando eu tenho um sal de caráter ácido unindo com a água, o que eu sei que ela é um sal de caráter ácido? Ele vem de uma base forte com um ácido forte. Então, ele vai formar um sal e uma base. Aqui eu tenho um sal de caráter básico junto com a água para formar uma base e amônia. Na letra C, o que está acontecendo aqui, na verdade, na letra C? O hidrogênio que estava aqui, esses dois bichinhos bonitinhos, o que aconteceu com eles? Eles passaram para a água, ok? Então, a água aqui recebeu hidrogênios, ó.
Como é que aumentou aqui de 2 para 3? Então, como são duas moléculas, ela recebeu 2 átomos de hidrogênio. Na substância aqui embaixo, o que aconteceu? A água estava aqui bonitinha e transformou-se em hidroxila. Então, a água, ela doou, né, na verdade, um hidrogênio para esse ânion. Segundo Brewster, base é toda substância capaz de doar prótons. Então, a alternativa correta aqui seria a letra C. Ok? Desculpa. Ela é a aceptora de prótons, segundo Brewster. Segundo Lewis, que ela é doadora. Então, como ela recebeu do H2SO4, ela é considerada aqui, nesse caso, uma base. E aqui é o ácido conjugado dela, que após receber, ela fica com carga de prótons a mais. Ela já pode doar. Aqui eu já considero o meu ácido conjugado dessa base. Certo, pessoal? No número 2, ele fala o seguinte, considere a reação química. Aí eu tenho o BF3 mais a água. O que está acontecendo nessa reação química aqui? BF3, substância estável, tá? Faz 3 ligações químicas, se unindo aqui com a água. E mostrou aqui, ó, que na molécula de BF3 ela ficou negativa. Se ela ficou negativa, quer dizer que nesta união, o BF3 foi a espécie doadora, tá? O aceptor de par eletrônico, pela ligação coordenada, deixando a água aqui, ó, Nelo. com próton. Oi? Oi, Laila. Sempre tá negativa é porque doa. Exato. Porque ele vai ficar com deficiência de prótons. O que são prótons? Agora eu entendi. O que são prótons? Carga? Próton é carga? Positiva. Se ele vai doar, ele vai ficar com deficiência de prótons. Então, ele vai ser uma espécie, trabalhar, segundo Lewis, como um ácido. E a molécula de BF3, ela tem a geometria. O que é a geometria? Como que essa molécula está disposta? Eu tenho o boro fazendo 3 ligações com o flúor. Então, a geometria da minha molécula aqui vai ser do tipo trigonal plana. E ele vai ser considerado um ácido de Lewis. Tá? Olha só, o mesmo exemplo acontece aqui, ó, Laila. O que aconteceu aqui, ó? Mas, quem é que explica essa teoria? Lewis. Quem é que explica essa teoria, ó, da união aqui, da doação de prótons em uma ligação coordenada? Lewis explica isso aqui. Já nesse caso, o que aconteceu? Olha só, a água é uma substância que recebeu hidrogênio do Cl, tá? Se ela recebeu, quem doou? Foi um ácido. Segundo a teoria de quem? De Brewster. O mesmo vai acontecer aqui embaixo, ó. O HCl está doando 2 átomos de hidrogênio para o CO3-2, o íon carbonato, formando aqui o ácido carbônico. Então, essa teoria também é segundo Brewster. Tá? Então, ele fala, considere as seguintes reações. Essas reações são consideradas ácido-base por Brewster e por Lewis. Não Arrhenius e não somente Lewis. Entendido até aí, pessoal? Sim.
é um pouquinho complicado, mas aí, à medida que vocês forem fazendo exercício, vocês vão observar isso aqui. Dá tempo da gente fazer só mais um ou dois aqui rapidinho, eu vou marcar alguns para vocês fazerem. Observe a equação química. O que está acontecendo nessa reação química aqui, ó? Aqui eu tenho o NH2. Aqui ele está formando o NH3 com o sinalzinho de mais. Então, aqui, ela já é uma substância o quê? Por que ela ficou com um sinalzinho de mais aqui? Porque ela é uma essa substância aqui, ela é uma substância doadora de prótons. Então, segundo Lewis, ela é considerada uma base, tá? Já no segundo exemplo, olha aqui, ó. Olha o grupo funcional aqui, ó, que eu expliquei lá no começo, COOH, ácido carboxílico. Então já fala que ele de cara que é um ácido. Se esse aí é uma base, esse aqui vai ser um ácido. Se esse aqui é uma base, quem que vai ser o ácido conjugado dele? Esse íon aqui na frente, ó. Ele vai ser o ácido conjugado da minha base aqui na frente. Se esse aqui é o meu ácido da reação química, essa aqui vai ser o quê? A minha base conjugada, tá? Então, eu posso explicar o que nessa reação? Que 1 e 4 são bases, 1 e 4 são bases, segundo a teoria de Lewis. Substâncias, ácidos aceptores de pares eletrônicos e bases doadoras de pares eletrônicos. É uma substância neutra com presença de hidrogênio, de nitrogênio. O nitrogênio existe um par eletrônico no átomo central capaz de doar. Então, por isso que ela é considerada uma base de Lewis. Ok? No número 5, ele fala que o ácido carboxílico será tanto mais forte quanto mais estável for sua base conjugada. A base conjugada é normalmente estabilizada pela presença de grupos retirados de elétrons adjacentes à carbonila, que tendem a reduzir o efeito indutivo e a densidade da carga sobre o grupo carboxilado. Baseando-se nessas afirmações, assinale a alternativa que apresenta o ácido mais forte. Então, observando aqui, ó, eu já tenho aqui esses três que eu vou ficar na dúvida. Por que eu fico na dúvida direto desses três? Porque eles têm o grupo elétron atraente. Quem que é o grupo elétron atraente presente aqui? O cloro, tá? E como eles têm uma cadeia, olha o tamanho dessa cadeia aqui. Como ela é uma cadeia maior, o grupo elétron atraente vai estar mais distante. Então, eu já tiro ela fora. E esse aqui tem um hidrogênio a mais, dificultando a proximidade, tá? Tanto a proximidade quanto a quantidade do grupo elétron atraente. Aqui eu tenho 2 átomos de cloro, aqui eu só tenho 1. Então, está dificultando a proximidade devido à quantidade de hidrogênios e está também melhorando aqui a força do ácido devido à quantidade do grupo elétron atraente. Então, o correto aqui seria a letra D. Ok, pessoal? Certo, terceiro ano? Certíssimo. É, Tô comendo aqui, por isso que eu não respondi. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês vão marcando aí, ó. Propostos. Número 1. Quero o número 2. Número 3. Mas tenta fazer mesmo, pessoal. Se não conseguir, me dá um toque que eu explico. Número 4. 5 e 6.
Começou dos propostos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vão virar a página aí e vão fazer o 11. A gente vai trabalhar os orgânicos também para trabalhar aqui a anfetamina. Virou a página, vocês vão fazer o 11. Virou a página de novo, vocês vão fazer o 14. Ok? Trabalhando a força ácida aqui. Lembra da questão do Ka. Quanto maior o Ka, maior a força básica. E, para finalizar, são só 3. A sessão Enem. Beleza? Resolvam esses exercícios, leiam com muita atenção aí. Qualquer coisa, pode me falar que eu mando um vídeo explicando aqui para tirar a dúvida de vocês. Para a gente não ficar com dúvida que isso aqui é química orgânica, matéria de vestibular e é importante para vocês. Beleza? Beleza. Falou, Derlon. Falou, Derlonzão. Beleza, Derlon. Tchau. Até a Falou, próxima Biriba. aula.